Olá, muito bem-vindos. Meu nome é Kerlia Netter Nassau. Sou biomédica e especialista em gestão pública de saúde. Estarei trabalhando com vocês aqui nesta videoconferência do terceiro módulo. Antes de explicar a proposta da prática, farei uma breve revisão abordando os assuntos referentes ao eixo temático deste módulo. Peço que estejam todos munidos de papel e caneta para anotarem as dúvidas e, posteriormente, postarem no fórum de socialização. Certo? Vamos lá? Bem, primeiramente, devemos compreender que a saúde deve ser vista como uma espécie de linguagem universal, pois todos os seres humanos possuem direito a ela e, como profissionais dessa área, é muito importante sabermos promovê-la indiscriminadamente para todos. O diálogo é primordial nesta promoção e devemos sempre praticá-lo, mesmo que alguns sejam portadores de necessidades especiais e que tenhamos que desenvolver meios que tornem possível o entendimento. Para termos eficiência em nosso trabalho, é fundamental a comunicação com todos os indivíduos que habitam no território em que iremos atuar. Esta comunicação pode se dar por diversas formas, seja pelo diálogo convencional, seja por meio da linguagem dos sinais ou outros métodos que nos possibilite compreender o que o outro quer expressar. Cabe a nós desenvolvermos meios de estabelecer este portal de comunicação, pois exercemos o papel de interlocutores entre os serviços de saúde e com cada cidadão que reside no território que atuamos. Essa prática do diálogo diversificado é muito importante para que possamos estipular um canal aberto e eficiente em nosso trabalho e, principalmente, de forma equânime. Dentre os meios de linguagem, destacamos a linguagem por libras, também conhecida por linguagem de sinais. No caso da utilização deste método, o indivíduo precisa estabelecer um contato visual com o seu interlocutor. Mesmo que este ainda não o domine, a expressão corporal, sendo aplicada com gestos lentos e expressivos, sem exageros, gente, também se torna um diálogo eficiente para aqueles que não dispõem de condições necessárias para comunicar-se oralmente. Além do diálogo com os usuários dos serviços que prestamos, também devemos mantê-lo com a equipe em que atuamos. Desta forma, estabelecemos um trabalho eficiente e eficaz. Devemos sempre primar pela excelência do trabalho em grupo, pois todos que atuam nele exercem um papel fundamental. Para estabelecermos essa linguagem universal e equânime, o trabalho na equipe deve ser afinado tal qual uma orquestra, onde cada um executa um instrumento, mas todos tocados harmoniosamente e coletivamente. Ainda que ao exercer o trabalho como agente comunitário seja algo em que o profissional faça só, as medidas necessárias e as informações serão compartilhadas e executadas por todos, onde cada um desempenha o seu papel em prol do bem-estar da comunidade. O conceito de grupo deve ser sempre levado em conta no quesito saúde, pois o bem-estar individual impacta diretamente na coletividade. Os hábitos e princípios culturais surgem desde os primeiros contatos do ser humano, ainda dentro do grupo familiar, se estendendo a toda a sociedade em que este indivíduo está inserido. Logo, estes princípios adquiridos ainda na infância serão determinantes no âmbito coletivo em que o cidadão está. Sabemos hoje, através dos muitos estudos, que muitos males que acometem a sociedade estão diretamente ligados aos hábitos que esta possui e aos cuidados que deixa de ter. Ao analisarmos o perfil de uma sociedade,
temos condições de detectar as fragilidades e potencialidades que ela apresenta. Sabemos que em sociedades mais carentes, por exemplo, há um expressivo índice de indivíduos com a saúde mental abalada decorrente do meio e das condições em que vive. Os fatores externos, como condições de moradias precárias, o desemprego, analfabetismo, ausência de saneamento básico, falta de acesso a uma boa alimentação, todos esses fatores atuam diretamente na saúde individual e coletiva. São esses indicadores que demonstrarão as condições em que vivem os indivíduos. Como sabem, há um sistema chamado SIAB, Sistema de Informação da Atenção Básica. Neste sistema são lançados todos os dados relevantes ao trabalho na comunidade. Desta forma, a análise dos indicadores poderá ser feita traçando um perfil socioeconômico e epidemiológico, que para nós profissionais de saúde se torna grande ferramenta para sermos mais efetivos em nossas ações. Ao traçarmos um mapeamento do território que atuamos, teremos condições de traçar também um mapeamento sociopolítico e ambiental, os quais apontarão as condições reais da comunidade. Teremos condições de analisar todos os riscos iminentes e que necessitam de ações não só por parte da equipe de saúde, mas também por parte de todos os serviços prestados e que promovem qualidade de vida. Por isso, gosto de ser enfática quanto à importância de vocês conhecerem bem cada situação, cada indivíduo, conhecer as famílias que moram na microárea em que atuarão ou já atuam. Pessoal, os problemas psicossociais, assim como indicadores que falei, interferem e muito na vida individual e coletiva. Agem como se fosse um efeito dominó. Para entenderem melhor essa relação com a saúde, é mais ou menos assim. O senhor José, de 45 anos, vive numa comunidade bastante pobre. Ele é casado, pai de 5 filhos. Ele perde o emprego. Era o único que possuía renda fixa em casa. Sua esposa faz alguns bicos. E o que ganha não dá para sustentar a família. Vendo e passando por toda aquela dificuldade, ele começa a beber. Uma hora pendura no boteco, outra hora faz alguns bicos para pagar a bebida e algumas vezes ele acha alguém até que lhe dê. Logo se torna um alcoólatra. A sua mulher entra em depressão, pois se sente impotente e incapaz de reverter essa situação. Os filhos ficam largados e adquirem doenças parasitárias por falta de cuidados dos pais. No futuro próximo, o senhor José desenvolverá um diabetes por causa da quantidade de bebida. Sua esposa se tornará hipertensa devido ao desgosto, da depressão, e seus filhos terão seu desenvolvimento físico comprometido. Vocês conseguem perceber a interligação de todos os indicadores na saúde individual e coletiva? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, nos define o conceito de saúde, onde ser saudável não é só a ausência de doença, mas é um estado completo de bem-estar físico, mental, social e espiritual. Ter saúde é ter uma vida digna, ter acesso aos serviços, é ter condições de ter uma boa alimentação, é ter uma moradia digna e decente. Ter saúde é sentir-se em paz. E nós que escolhemos trabalhar nesta área, temos a missão de minimizarmos os fatores externos e cuidarmos dos fatores internos desses indivíduos. Não falo de mudarmos o mundo, não, gente. Mas os convido a darem o melhor de si no pequeno núcleo em que irão atuar. Ainda que essas dificuldades os esmoreçam, quando o desânimo bater, lembrem-se da história do senhor José, que apesar de ter sido criada por mim, é bastante
bastante parecida com a realidade de várias pessoas, inclusive de pessoas que estão muito próximas a nós. Além de todas essas situações que levam aos agravos, que podemos considerar como crônicos, há também as situações agudas, onde nos depararemos com problemas iminentes, problemas de urgência e emergência, onde o tempo pode ser determinante ao prognóstico ou até mesmo determinante na relação vida e morte do paciente. Podemos considerar uma urgência as situações graves em que deve ocorrer o atendimento médico, mas sem o risco da pessoa morrer. Já as emergências, o atendimento também deve ser imediato. Entretanto, há o risco iminente de morte. Vocês, como agentes de saúde, poderão exercer papel importantíssimo nesse momento. Deverão ser ágeis, acionando os serviços especializados que dispuserem no município de vocês, para encaminharem o indivíduo mais rápido até o atendimento médico necessário. Em situações assim, é muito importante que seja mantida a calma, que façam uma avaliação do ocorrido e do local em que ocorreu. Peçam informações para aqueles que presenciaram ou estavam com a vítima, caso ela esteja inconsciente. E isso pode auxiliar e muito os serviços de socorro. Se a vítima estiver consciente, procure saber o que ocorreu e tente mantê-la calma e acordada, conversando com ela até o socorro chegar, ok? Além das urgências e emergências, temos que dar muita atenção aos registros epidemiológicos no território também. Esta é uma forma de evitarmos agravos que podem acometer as pessoas em nossa comunidade. Devemos conhecer e traçar um perfil epidemiológico para elaborarmos juntos à equipe ações que minimizem, que diminuam os agravos. A equipe poderá verificar as notificações através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM. Todos os agravos infectocontagiosos devem ser informados aos serviços competentes para que sejam lançados os dados neste sistema e, posteriormente, sejam adotadas medidas de promoção e prevenção de saúde. É importante que saibamos que são as doenças... é importante que nós todos saibamos quais são. Professora, vamos repetir essa parte? É importante? Tá bom. Isso. Aí eu mudo. Isso. É importante que saibamos quais são as doenças que mais ocorrem no território em que atuamos. Não só as doenças sazonais, que são aquelas que ocorrem mais em certos períodos do ano, mas também aquelas decorrentes de ausência de saneamento básico, de higiene e de todas as outras adquiridas de maus hábitos e condições precárias de vida. Conhecermos a epidemiologia local é fundamental, gente, para o bom desenvolvimento do nosso trabalho. Através do SUS, Sistema Único de Saúde, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica é agregado e definido pela Lei 8.080 de 1990 como, abre aspas, um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Fecha aspas. Brasil 2005. Pessoal, podemos dizer que há duas classificações de doenças. As de agravo não transmissíveis, que são aquelas que acometem o indivíduo sem serem transmitidas, e aquelas transmissíveis, ou seja, são as contagiosas e que passam de pessoa para pessoa. Em ambos os casos, a equipe de saúde deve trabalhar com prevenção e promoção.
ou seja, através de medidas educativas, traçar de acordo com o perfil de saúde da comunidade. Aí, vocês podem estar se perguntando, mas como que é isso? Funciona assim. Nos casos de agravos não transmissíveis, como por exemplo o diabetes e a hipertensão, podemos evitá-los, ou seja, preveni-los, como a prática de atividade física, a reeducação alimentar. Esta prática também é utilizada no tratamento dessas doenças, tá? No caso de doenças transmissíveis, há algumas medidas que podemos utilizar como forma de prevenção, como por exemplo, orientar a população que evite lugares fechados e com muitas pessoas, que adote o hábito de sempre lavar as mãos, principalmente antes das refeições. E, se já estiverem doentes, devemos orientar que este paciente procure sair de casa o mínimo, evitando assim não só que outras pessoas sejam contaminadas, mas também garantindo que faça o repouso necessário para o restabelecimento da saúde, certo? Bem, antes de explicar a nossa atividade prática, quero que saiba como será a distribuição da nossa carga horária, que totaliza 90 horas aula, as quais serão divididas da seguinte forma: 5 horas para vocês assistirem a esta videoconferência, 15 horas para analisarem os dados coletados, 20 horas para planejarem como executarão a prática, 20 horas para definirem e organizarem os meios que utilizarão para execução, 20 horas para elaborarem um pequeno projeto, nada complicado, tudo muito simples, descrevendo a ação a ser realizada, respondendo os seguintes questionamentos: o que farão, por que farão, como farão e onde farão. 5 horas para participarem do fórum de socialização e 5 horas para participarem do fórum Tira Dúvidas. Assim, poderemos esclarecer e auxiliá-los no que for preciso, certo? Como falei anteriormente, não precisam ficar apreensivos. Como coloquei no planejamento, o que espero é que seja feita da seguinte forma: sobre a análise, vocês irão reunir a equipe para analisar a síntese que fizeram no módulo anterior e definir, dentro do que mais chamou a atenção, uma ação a ser posta em prática. Por exemplo, foi observado que há um grande número de hipertensos e diabéticos no território que vocês pesquisaram. E os alunos, a equipe, definiu que fará uma atividade com exercício físico e convidarão a comunidade com foco neste grupo de pessoas. Sobre o planejamento, cada equipe deverá fazer um planejamento para realizar a prática de forma organizada e com tempo hábil. Os membros deverão pontuar entre si quais as providências a serem tomadas e distribuir as funções de cada um na equipe. Sobre a execução, a equipe deverá definir e organizar os meios para executar o que foi planejado. Após distribuir cada função, cada um deverá trazer para o grupo quais os meios que utilizará para tornar viável a prática. Por exemplo, o aluno João fará o convite para o educador físico que irá conduzir a atividade. A aluna Maria será responsável por ir ao polo, pegar uma declaração com os nomes dos alunos e levar na prefeitura para solicitar o apoio para realizar o evento na Praça da Matriz. Após feito isso, a parte que se destina à elaboração do projeto nada mais é do que vocês colocarem no papel tudo o que será realizado. Para ajudar, peço que sigam as perguntas, mas não precisam colocar essas perguntas no projeto não, tá? É só mesmo para orientar sobre o que precisa constar nele. Assim, quando pergunto o que farão, por exemplo,
para colocarem mais ou menos assim. A equipe A reside no município X, que é constituída pelos estudantes do polo Y, definiu que a ação será realizada em uma manhã com atividade física ao ar livre. Por que farão isso? É a outra pergunta. Foi verificado que a população possui um número elevado de pessoas hipertensas e diabéticas. Desta forma, ficou definido que a ação a ser desenvolvida contemplará toda a população, visando a prevenção, mas com foco principal nos indivíduos que já apresentam essas doenças. Assim também, esta se torna uma ação de promoção à saúde. Como farão isso? Por exemplo, um educador físico realizará na manhã do dia tal, que vocês que vão estipular, no período das tantas às tantas horas, uma sequência de exercícios que contemple todas as faixas etárias. Foi solicitado o apoio da prefeitura para auxiliar com o som, com a cessão do espaço, o policiamento e o fornecimento de água. Onde farão? A ação ocorrerá na Praça da Matriz, no município X, na comunidade Y. É mais ou menos assim. Lá eu vou estar tendo acesso também, e aí vocês podem estar me questionando, tá? Os projetos deverão ser todos eles, de todas as equipes, postados no fórum de socialização. Isso torna mais fácil essa nossa comunicação para a gente estar acompanhando, tá bom? A data e horário será estipulado por vocês. Lembrando que a ação deverá ser executada dentro do período do 4º módulo. Pedimos que nos informe com maior antecedência, pois analisaremos qual equipe vai se destacar desde agora. E a que for escolhida, estaremos verificando a possibilidade de irmos com a equipe de filmagem aqui do Instituto no dia da execução da prática para a gente registrar a ação e depois a gente tentar divulgá-la como modelo, tá bom? Acreditem no potencial de vocês. Estaremos à disposição para orientá-los, para ajudá-los no que for preciso. Não podemos mudar o mundo, eu volto a dizer. Mas se fizermos a nossa parte, faremos sim a diferença onde estamos. Acreditem. E é por isso que lhes convido a fazermos a diferença juntos. Um grande abraço fraterno para todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e estarei à disposição, tá? Até mais.